Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do Nosso Deus Não Está Morto. Hoje para ler o livro de 1 Coríntios e sermos edificados pela palavra de Deus. Obrigado por você ter assistido comigo os outros evangelhos, o livro de Atos e Romanos. Agora vamos ler 1 Coríntios e sermos edificados pela palavra de Deus. Amém? Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Lembrando que essa primeira epístola de Paulo aos Coríntios, né? Ela foi escrita vamos pegar aqui, essa epístola de Paulo aqui, vamos lá. Ela foi escrita no ano de 56 depois de Cristo, na cidade de Éfeso, por Paulo, para Corinto. Corinto, né? O local ali, tá bom? Então, isso é muito importante a gente ter em mente, porque isso faz total diferença para a gente entender o contexto. Então, primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Paulo escreveu essa epístola aos cristãos da cidade de Corinto, a fim de tratar de vários e sérios problemas que tinham aparecido na igreja. O próprio Paulo havia fundado a igreja de Corinto na sua segunda viagem missionária, quando passou 18 meses naquela cidade, como está em Atos 18, 1 ao 18. Havia problemas a respeito de doutrinas e da vida cristã. A igreja tinha se dividido em vários grupos, e Paulo procurava levá-los a resolverem as suas diferenças e a voltarem a ser unidos, como uma igreja de Cristo deve ser. Os cristãos de Corinto haviam escrito a Paulo pedindo a sua opinião sobre vários assuntos, e do capítulo 7 em diante, Paulo diz que pensa a respeito desses assuntos. Uma das questões mais discutidas era a respeito dos dons do Espírito Santo, assunto tratado nos capítulos 12 e 14. É nesse contexto que aparece o hino ao amor cristão, capítulo 13, uma das passagens mais conhecidas do livro. O capítulo 15 apresenta com clareza a doutrina da ressurreição. Além de questões a respeito de doutrinas, Paulo se preocupa também com a oferta que ele está recolhendo para levar aos cristãos necessitados da Judéia. O apóstolo termina a epístola com saudações pessoais. Então, aqui está um pouco do que é o livro de 1 Coríntios, né? O esquema do conteúdo, prefácio e saudação, divisão e escândalo na igreja de Corinto, 1 ao 10, divisões internas na igreja, correta compreensão do ministério apostólico, um caso de incesto, questões judiciais entregues a juízes pagãos, problemas de imoralidade, resposta às consultas da igreja de Corinto, matrimônio e celibato, alimentos consagrados a ídolos e a liberdade cristã, desordem no culto público, a questão dos dons espirituais, a questão da ressurreição, a oferta para os cristãos necessitados da Judéia, saudações e bênção. Então isso aqui é todo o esquema da carta de Paulo aos Coríntios. Lembrando que Paulo passou por grandes aflições. Ele não escreveu essas cartas nos momentos mais felizes da vida dele, mas ele escreveu muitas dessas cartas preso, muitas dessas cartas depois de apanhar. E mesmo assim escreveu, meus irmãos, mostrando que a nossa vida cristã não pode estar pautada nas circunstâncias que estão à nossa volta, mas deve estar pautada na palavra de Deus, viva e eficaz. Nem sempre você vai pregar a palavra de Deus nas melhores circunstâncias, mas entenda, quando você é fraco, o Espírito é forte em você. Não é sempre que Deus vai te deixar ser o mais forte. Às vezes Deus vai te permitir fraqueza, para que o Espírito Santo de Deus seja a tua força. E olha só, prefácio e saudação. Então aqui, se você quiser reler isso aqui, conversar, né, com sua mãe, seu pai, seus irmãos, você pode ler aqui a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. E aqui é o prefácio e saudação. Então você pode pausar aqui, né, e ir lendo isso aqui, anotar no seu caderno bonitão, né? Compre um caderno igual esses aqui que eu tenho aqui. Compre e anota lá, que é muito legal também, tá bom? Prefácio e saudação. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Eu, irmão Sostênis, a igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Isso está lá
em Atos 18:1. Então, aqui é um prefácio, né, da carta de Paulo aqui. Ação de graças. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Paulo deixa bem claro que Deus é fiel e justo para nos conservar firmes, tá bom? Então Deus, em Cristo Jesus, nos deu autoridade para a gente permanecer firmes, com dons espirituais, mas com a certeza da nossa fé inabalavelmente no Senhor. Então, com o Senhor, com Deus na nossa vida, nós podemos ter uma fé inabalável, ainda que o mundo fique pior, ainda que amigos saiam, ainda que amigos venham, ainda que amigos vai, ainda que pessoas não permaneçam na nossa vida. Deus nos dá uma garantia que Ele vai fazer a gente permanecer fiel até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo, como está lá no versículo 8. Então, olha só, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é Deus que vai fazer a gente ser irrepreensível. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. E a graça de Deus vai nos capacitar para ser irrepreensível no Senhor. Basta o quê? Basta a gente permanecer nele. Porque a palavra também diz que se a gente permanecer nele, ele vai permanecer em nós. E a gente vai produzir o quê? Fruto. E fruto esse que tem que ser fruto que permaneça. Amém? Vamos lá. Exortação à unidade. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo, como está lá também em Atos 18, versículo 24. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Esse Crispo está lá em Atos 18, 8, e Gaio em Atos 19, 29 e Romanos 16, 23. Batizei também a casa de Estefanas, como está lá em 1 Coríntios 16, 15. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Então, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Então Paulo, apesar de conhecer as coisas, apesar de Paulo conhecer a cultura daquele tempo, Paulo resolveu se manter humilde na sua pregação. Paulo resolveu ter uma mensagem clara que as pessoas podiam entender aquilo que ele estava falando. Mesmo Paulo lendo vários livros, eu também leio vários livros, estou terminando de ler esse aqui, da história do cristianismo. Mesmo Paulo tendo conhecimento e tudo mais, Paulo resolveu trazer um evangelho simples e prático para a vida daquela igreja, tá bom? Porque olha só o versículo 18, a mensagem da cruz. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito:
destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Como está lá em Isaías 29:14. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Está lá em Isaías 44:25. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A vocação dos santos. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Valores de Cristo. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, como está lá também em Jeremias 9:24. Vamos ler ali. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, a me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, o Senhor se agrada da sua misericórdia, da sua palavra, da sua verdade, e faz com que a sabedoria dos homens seja loucura. Por quê? Porque tudo isso não passa de nada para o Senhor. Deus quer que a gente estude muito. Eu estudo muito, eu leio muito e tenho me dedicado ultimamente a expor textos bíblicos aqui para treinar a minha fala, para mim poder falar com mais qualidade para as pessoas. Agora, veja bem, meu irmão, veja bem, minha irmã. Deus quer sim que você estude, mas a melhor coisa que tem é você pedir a sabedoria do Espírito Santo, porque essa sabedoria homem nenhum pode tirar. Homem nenhum pode parar a sabedoria de Deus em nossa vida, tá bom? E, claro, vemos aqui que Paulo não fazia as coisas sozinho. Veja que Paulo fala do batismo, né? Que ele não foi enviado ali para batizar, mas para pregar. Olha só, vamos lá. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fosses batizados em meu nome. Então Paulo tinha outras pessoas que faziam as coisas também. Não era Paulo que fazia tudo. Isso deixa claro, meus amigos, que nós como cristãos precisamos trabalhar em unidade. Nem todo mundo foi chamado para tudo. Cada um deve ser ousado naquilo que Deus chamou. Nem todo mundo foi chamado para pregar a palavra lá em cima. Nem todo mundo foi chamado para consertar a igreja. Nem todo mundo foi chamado para exortar. Nem todo mundo foi chamado para profetizar. Nem todo mundo foi chamado para essas coisas. Todos nós temos que pregar o evangelho, mas nem todos nós temos os mesmos dons. Isso se aplica tanto à questão espiritual como à questão natural. Senhor Deus, obrigado pela palavra de hoje. Pai Deus, até amanhã, Deus, que vamos ler 1 Coríntios capítulo 2 e sermos edificados pela palavra de Cristo, que é viva e eficaz, que transforma a minha vida e a sua vida, e sermos edificados pela palavra de Deus, que é viva e eficaz. Em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Até amanhã.